Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a neuralgia do trigêmeo. Olha, essa é uma das condições mais dolorosas que eu já vi as pessoas relatarem como o pior tipo de dor possível de sentir. E eu quero trazer algumas alternativas naturais porque é um tratamento desafiador. A neuralgia do trigêmeo, geralmente, ela pode ser tratada até com anticonvulsivantes ou levar pessoas a uma cirurgia. Então, dentro dos meus estudos e abordagem que eu vou trazer hoje, são possibilidades que, é claro, precisam de um tempo, mas a gente sabendo a causa, o que está causando aquela dor, a gente pode atuar usando a plasticidade no cérebro, que foi o que gerou aquela dor. Então, o nervo trigêmeo, ele é o nosso quinto par craniano. O que é isso? Nós temos nervos que saem do nosso tronco encefálico e inervam a nossa face, o nosso rosto. E o trigêmeo, ele tem esse nome por ter três ramos. O ramo oftálmico, que chega aqui por cima, o ramo maxilar, que chega aqui na parte superior da mandíbula, da maxila, e o ramo maxilar, que é o terceiro ramo. Então ele faz esse tripé saindo de lá de trás do nosso tronco encefálico, inervando a nossa face. E existem classificações de três formas, né? Só que é muito interessante como a nossa medicina tradicional olha para as patologias. Então, por exemplo, hoje é muito difundido que a causa da grande dor, geralmente o ramo afetado é o maxilar dessa parte superior aqui, e tem a ver com a compressão do nervo pela artéria que passa próximo, e a pulsação da artéria vai batendo no nervo, tornando ele hipersensível, gerando dor. E aí, ao longo do tempo, isso sendo estimulado, isso gera dor crônica no nervo. Uma outra hipótese que é colocada é com as doenças neurológicas degenerativas, como a esclerose múltipla, por exemplo, que ataca a bainha de mielina. A bainha de mielina é o revestimento do nervo. Quando o nervo perde essa bainha de mielina, é como se ele ficasse um fio desencapado soltando fagulhas. Então essa é uma outra possibilidade também da neuralgia do trigêmeo. E a terceira, que é muito difundida, é a idiopática. O que a medicina chama de uma causa idiopática? Não tem uma razão conhecida, né? Na verdade, a idiopática é quando ela não tem uma razão conhecida. A pessoa faz os exames, não tem a compressão pela artéria, a pessoa não tem uma doença neurológica e o trigêmeo está lá sendo afetado. Então aqui eu vou trazer coisas bem práticas para você fazer. Mas eu queria trazer como a gente trabalha separado, né? Como é dissociado. Se não tem causa, é o seu corpo que deu um defeito. Eu digo que o nosso corpo ele tem uma sabedoria. Se você está com essa dor, alguma coisa ela quer te contar. Então, o primeiro passo que eu faço com meus alunos é sempre você perceber qual momento isso começou. O que você estava vivendo? Como estava o seu processo emocional? Muitas vezes, né, nós temos expressões corporais por emoções não digeridas, não bem vivenciadas. Então, é muito importante não desconsiderar colocando a emoção como menos importante. E aí, é claro, quem tem dor tem pressa. Se você está aqui, é meu aluno, é minha aluna, deve estar assim, Kelly, eu quero saber o que eu faço. Então, existe um caminho da gente usar essa neuroplasticidade para a gente desensibilizar, né? O tratamento ele pode usar convencional, ele pode usar anticonvulsivantes, existem cirurgias de colocação de um balão, a radiofrequência também feita no nervo, tem várias opções na nossa medicina. E eu te convido muito a experimentar pelo menos por 20 dias essas técnicas que eu vou te ensinar agora, porque é um tempo para o seu sistema nervoso reaprender uma outra possibilidade. Quando eu coloco 20 dias, é um tempo mínimo de um estímulo diário para você transformar alguma coisa, mas o alívio permanece para quem permanecer. Então eu digo, para quem é meu aluno, é fundamental fazer todas as aulas do programa, porque você vai estar aprendendo a usar o seu corpo de uma forma mais saudável, liberando a tensão, e eu tenho uma hipótese aqui
de que a neuralgia do trigêmeo ela pode ser causada por muita tensão quando tem essa causa da artéria batendo lá no nervo, por você ter muita tensão no pescoço, no couro cabeludo, que comprime as suas estruturas fazendo isso acontecer. Você não nasceu assim, você não nasceu com uma artéria sem passagem por um lugar precisando esfregar no seu nervo. Isso pode ser anatômico também. Então eu trago aqui uma hipótese de que será que se a gente diminuir a tensão muscular no pescoço, no couro cabeludo, a gente pudesse ter um alívio dessa dor, uma abertura de espaço para essa artéria não ficar batendo ali no nervo. Então essa é uma possibilidade que eu trago também. E eu trago a dessensibilização nervosa. Esse é um processo muito conhecido na própria medicina, mas que a gente pode fazer ele de uma forma natural, né? Às vezes isso é feito lesando o nervo, mas o nervo se regenera e a dor volta. Usando toxina botulínica, você paralisa o nervo, mas depois de um tempo também ele volta. Então eu queria trazer possibilidades naturais de você experimentar no caso de neuralgia do trigêmeo, combinado? O que a gente vai fazer? Vamos supor que a sua neuralgia é do lado direito, geralmente acomete só um lado do rosto. O que você vai fazer? Você vai começar os estímulos pelo lado bom, é isso mesmo. Eu quero ajudar o seu cérebro a ver o outro lado da face que não dói, recebendo estímulos para preparar o outro lado para ser tocado. Então a primeira coisa, eu não sei o grau de dor que você tem, se é possível você usar a sua mão. Então se você tem a neuralgia do lado direito, você vai começar a tocar o seu rosto do lado esquerdo. Não é um toque forte e nem doloroso, é um toque suave de deixar a mão repousar no rosto. E se você tiver um lugar para apoiar o cotovelo, deixe esse lado do rosto apoiar na sua mão, o lado que não tem a neuralgia. E sinta um pouco o efeito de fazer isso. Deixa o seu corpo repousar ali. E aí, se for possível, você pode começar com pequenos toques no seu corpo, principalmente aonde dói menos. Então, se o seu ramo maxilar que foi afetado, você pode começar tocando a parte superior do seu rosto, a sua mandíbula e, por último, se o corpo permitir, essa região. E aí eu te coloco a ficar curiosa, né, de como o seu corpo responde quando você faz isso conscientemente. Nós estamos ajudando o seu corpo a receber o toque de uma forma diferente, sem desencadear o gatilho da dor. E aí o próximo passo seriam texturas suaves, por exemplo, o algodão. Você pode pegar um pedaço de algodão e passar primeiro do lado que não tem a neuralgia e depois vai do outro lado passando o algodão. É um segundo estímulo. Eu trouxe aqui também algumas possibilidades. Olha, um pincel desse bem suave, você começar a passar na face do lado que está saudável, do lado que você não tem a neuralgia. É como se você pedisse permissão ao seu corpo para tocá-lo. E o outro lado, se for possível, aí você começa a vir devagar, bem suave. Então esses estímulos suaves, você pode começar com qualquer um deles, o algodão, um pincel assim bem macio, tá? E eu vou te pedir para as primeiras semanas que você fizer, sejam só esses toques, a mão e um estímulo suave como um algodão ou um pincel desse. Na segunda semana de estímulo, aí você já vai usar alguma coisa um pouquinho mais áspera, mas não pode ser muito, tá? Eu trouxe essa escovinha aqui, ó, ela é macia. Pode ser uma escova de dente daquelas de bambu que tem as cerdas bem macias. E da mesma forma você começa do lado saudável, fazendo o estímulo, o lado que não tem a neuralgia, né? Sem apertar muito, é suave também. E depois você estimula o outro lado, tá? E vê se o corpo aceita esse tipo de estímulo. E aí você vai incluir nessa segunda semana esse estímulo um pouquinho mais forte. Eu trouxe aqui duas opções, uma escovinha dessa ou essa luva de banho. Isso aqui é uma luva de banho que eu usava muito em paciente neurológico, com hipersensibilidade. Então
Então você começa do lado que não tem a neuralgia, passando suave, e depois do lado com a neuralgia. Pode ser só o dedo primeiro, é gostoso. Isso aqui não é uma luva forte, ela é gostosa, vendo se o seu corpo permite esse tipo de toque. A gente está desensibilizando a hiperinterpretação de dor. E na última semana, se for possível, você vai incluindo esses estímulos, tá? O toque da mão, o algodão mais leve, depois a luva e por último eu trouxe uma esponjinha, dessas esponjinhas naturais, mas ela é um pouquinho mais áspera, né? Se for possível, você vai passando e você vai depois chegar no lado da neuralgia, mas também tudo com muita suavidade, com delicadeza. E aqui, amores, eu falo isso como uma possibilidade natural de desensibilizar a interpretação de dor lá pelo seu cérebro. Agora, você que é meu aluno, minha aluna, é fundamental passar pelo programa, porque ao longo das nossas 6 semanas você vai ter técnicas que vão diminuir a tensão no pescoço, no couro cabeludo, né? Eu já deixo aqui a dica de uma automassagem também no seu couro cabeludo, liberando essa região, uma massagem no maxilar, caso você trinque muitos dentes à noite ou tenha bruxismo. São recursos naturais que você pode usar e que vão poder te ajudar a desensibilizar essa dor tão intensa. Espero que você melhore sem limites.